Deuses Americanos. Neil Gaiman. Título original: American Gods. Advertência e aviso aos viajantes. Esta é uma obra de ficção, não um guia. Como, nesta história, a geografia dos Estados Unidos não é completamente imaginária, muitas das localidades citadas neste livro podem ser visitadas, trilhas podem ser seguidas, caminhos podem ser mapeados. Tomei certas liberdades, em número menor do que você possa imaginar, mas, ainda assim, liberdades. Não foi pedida nem dada permissão para usar os lugares verdadeiros que aparecem nesta história. Eu espero que os donos da cidade de pedra, da casa na pedra e os caçadores proprietários do hotel, no centro dos Estados Unidos, fiquem tão perplexos quanto qualquer outra pessoa ao encontrar suas propriedades aqui. Deixei vaga a localização de vários lugares. A cidade de Lakezede, por exemplo, e a fazenda com Freixo, 1 hora ao sul de Blacksburg. Você pode procurá-los, se quiser, e até mesmo encontrá-los. Fora isso, nem é preciso dizer que todas as personagens, vivas, mortas ou mortas-vivas, utilizadas nesta história, são fictícias ou foram usadas em um contexto fictício. Só os deuses são reais. Uma questão que sempre me intrigou é o que acontece com os seres demoníacos quando os imigrantes se mudam de sua terra natal. Americanos de ascendência irlandesa lembram-se das fadas, americanos de ascendência norueguesa, das Nisser, americanos de ascendência grega, das Vricólacas, mas só no que diz respeito a eventos acontecidos no velho continente. Certa vez, quando perguntei por que tais demônios não são vistos nos Estados Unidos, meus informantes riram confusos e disseram eles têm medo de cruzar o oceano, é muito longe, chamando atenção para o fato de que Cristo e os apóstolos nunca estiveram na América. Richard Dawson, A Theory for American Folklore, American Folklore and History, Parte 1, Sombras, Capítulo 1, As fronteiras do nosso país, Senhor. Como assim, Senhor? Pelo norte, fazemos fronteira com a aurora boreal. Pelo leste, com o sol nascente. Pelo sul, com a procissão dos equinócios. E, pelo oeste, com o dia do julgamento final. O livro de piadas americanas, de Joy Miller Shadow havia cumprido 3 anos de prisão. Era bem grande e tinha uma cara de não se meta comigo, por isso seu maior problema era como fazer o tempo passar. Assim, mantinha o corpo em forma, treinava alguns truques com moedas e pensava no quanto amava sua mulher. Na opinião de Shadow, a única coisa boa no fato de estar na prisão era um sentimento de alívio. O sentimento de ter mergulhado o máximo possível e atingido fundo. Não se preocupava mais se o homem iria pegá-lo, porque já o havia pegado. Não tinha mais medo do que o amanhã traria, porque ontem já trouxera o que estava reservado para ele. Shadow resolveu que não fazia a mínima diferença se você havia mesmo feito aquilo pelo que fora condenado. Todo mundo que ele conheceu na prisão fora injustiçado em algum momento. Sempre existia algo que as autoridades entenderam errado, algo que disseram que você fez quando, na verdade, não fez, ou que você não fez bem do jeito que eles falaram que você fez. O que importava é que tinha pegado você. Percebeu isso logo nos primeiros dias, quando tudo, desde a gíria até a comida ruim, era novo. Apesar do sofrimento e da profunda sensação arrepiante de estar encarcerado, ele respirava aliviado. Shadow tentava não falar muito. Por volta do seu 2º ano de prisão, mencionou algo sobre sua teoria Lovekey Smith, seu companheiro de cela. Lovekey, um golpista de Minnesota, mostrou seu sorriso de cicatriz. E, disse: é verdade. É até melhor se você for condenado à morte. É quando se lembra das piadas sobre os caras que chutaram as botas para longe, quando sentiram o laço apertar o pescoço, porque os amigos sempre falavam que ele ia morrer de botas. Isso é uma piada? Perguntou Shadow. Claro que sim. Piada de enforcado. O melhor tipo que existe. Quando foi que enforcaram o último homem neste estado? Como é que eu vou saber? Lee Smith mantinha seus cabelos ruivo-alaranjados bem aparados. Dava para ver as marcas de seu crânio. Vou dizer uma coisa para você. Este país começou a ir pro inferno quando pararam de enforcar os caras. Não tem mais a sujeira da forca. Não tem mais o negócio da forca. Shadow deu de ombros. Não conseguia ver nada de romântico em uma sentença de morte.
Resolveu que, se você não está condenado à morte, a prisão é algo como uma suspensão temporária da vida. Por dois motivos. Primeiro, a vida se esgueira de volta para a prisão. Sempre há lugares mais baixos para se ir. A vida continua. E, segundo, se você aguentar ficar lá, um dia vão ter que deixar você sair. No começo, era muito distante para Shadov a ideia de sair da prisão. Então, não conseguia se concentrar no dia da saída, o que se transformou em um raio de esperança longínquo. Quando a merda da prisão vinha à tona, e a merda da prisão sempre vem à tona, aprendeu a dizer a si mesmo: isso também vai passar. Um dia a porta mágica se abriria e ele a atravessaria. Por isso, marcava os dias no seu calendário de passar os canoros da América do Norte, o único calendário vendido no armazém da prisão. O sol se punha e ele não via, o sol se levantava e ele não via. Treinava truques com moedas vistos num livro que encontrara na desolação da biblioteca da prisão, fazia exercícios e elaborava listas em sua cabeça sobre o que faria quando saísse dali. As listas de Shadov iam ficando cada vez mais curtas. Depois de 2 anos, só havia 3 coisas. Primeiro, ele tomaria um banho de banheira. Um banho de verdade, comprido, ficaria de molho em uma banheira com espuma. Talvez lesse um jornal, talvez não. Em alguns dias pensava de um jeito, em outros dias, de outro. Segundo, ele se enxugaria e vestiria um roupão. Talvez chinelos. Gostava da ideia de usar chinelos. Se fumasse, fumaria um cachimbo, mas ele não fumava. Pegaria a mulher nos braços, cachorrinho, ela guincharia com medo fingido e cheia de prazer de verdade. O que você está fazendo? Ele a carregaria para dentro do quarto e fecharia a porta. Se ficassem com fome, poderiam pedir pizzas. Terceiro, depois de ele e Laura saírem do quarto, passados uns 2 dias, andaria de cabeça baixa e ficaria longe de confusão para o resto da vida. E daí você seria feliz? Perguntou Lovell Smith. Naquele dia, trabalhavam na oficina da prisão, montando comedouros de passarinhos, o que era quase tão interessante quanto gravar placas de carros. Não diga que um homem é feliz, disse Shadov, até que ele esteja morto. Heródoto, disse Lovell. Oba! Você está aprendendo. Quem diabos é Heródoto? Perguntou Seman, enquanto encaixava as laterais de um comedouro de passarinho e o entregava a Shadov, que a parafusava e prendia a peça com firmeza. Um grego morto, disse Shadov. Minha última namorada era grega, disse Seman. A merda que a família dela comia, vocês não iam acreditar. Arroz enrolado numas folhas, ou alguma merda desse tipo. E Seman tinha o mesmo tamanho e formato de uma máquina de Coca-Cola, com olhos azuis e cabelos tão louros que eram quase brancos. Havia dado umas porradas em um cara qualquer, que cometera o erro de passar a mão na namorada dele no bar em que era dançarina. Os amigos do cara chamaram a polícia, e Seman foi preso e os policias puxaram a ficha dele, revelando que fora solto em um programa de liberdade condicional, 18 meses antes. O que é que eu devia fazer? Perguntou Seman, injuriado, quando contou toda a triste história a Shadov. Eu tinha falado pra ele que ela era minha namorada. Ia deixar ele me desrespeitar daquele jeito. Ia. Ele passou a mão nela toda. Shadov respondeu: diz isso para eles, e deixou por isso mesmo. Uma coisa que ele aprendeu logo é que você cumpre sua própria pena na prisão. Você não cumpre a pena por ninguém. Abaixe a cabeça. Cumpra sua própria pena. Vários meses antes, Lee Smith havia emprestado a Shadov uma cópia em brochura bem gasta das histórias de Heródoto. Não é chato. É legal, argumentou quando Shadov declarou não ler livros. Lê primeiro, depois me diz se é legal. Shadov fez uma careta, mas começou a ler, e descobriu-se fisgado contra sua própria vontade. Gregos, disse Seman, com nojo. E nem é verdade o que falam deles por aí. Eu tentei comer o da minha namorada, ela quase arrancou meus olhos fora. Lee Smith foi transferido certo dia, sem aviso. Deixou sua cópia de Heródoto com Shadov. Havia um níquel escondido entre as páginas. Moedas eram contrabando. Dá para afiar as bordas com uma pedra e cortar a cara de alguém em uma briga. Shadov não queria uma arma.
Shadov só queria algo para fazer com as mãos. Shadov não era supersticioso. Não acreditava em nada que não pudesse ver. Ainda assim, conseguia sentir o desastre pairando sobre a prisão naquelas semanas finais, do mesmo jeito que sentiu nos dias que precederam o roubo. Sentia um vazio na boca do estômago que, disse a si mesmo, era só medo de voltar para o mundo lá fora. Mas não podia ter certeza. Estava mais paranoico do que o normal, e, na prisão, o normal é muito, além de ser uma estratégia de sobrevivência. Shadov ficou mais quieto, mais sombrio, do que nunca. Começou a observar a linguagem corporal dos guardas, dos outros presidiários, procurando uma pista da coisa ruim que iria acontecer. Ele tinha certeza de que iria. Um mês antes do dia marcado para sua soltura, Shadov estava em um escritório frio, sentado de frente para um homem baixo com uma mancha de nascença na testa da cor de vinho do Porto. Estavam cada um de um lado de uma escrivaninha. O homem tinha a ficha de Shadov aberta à sua frente e segurava uma caneta esferográfica. A ponta da caneta estava bem mastigada. "Está com frio, Shadov?" "Estou", respondeu. "Um pouco." O homem deu de ombros. "O sistema é esse", ele disse. "As fornalhas não começam a funcionar antes de 1º de dezembro. Depois são desligadas dia 1º de março. Não sou eu quem faz as regras." O homem correu os dedos pela folha de papel grampeada na parte esquerda e interna da pasta. "Você tem 32 anos." "Sim, senhor." "Você parece mais novo." "É a vida limpa. Diz aqui que você é um presidiário modelo." "Eu aprendi minha lição, senhor." "É mesmo?" Ele olhava para Shadov com intensidade, fazendo com que a marca de nascença em sua testa ficasse mais para baixo. Shadov pensou em contar ao homem algumas de suas teorias sobre a prisão, mas não disse nada. Ao contrário, assentiu com a cabeça e concentrou-se em parecer apropriadamente cheio de remorso. "Diz aqui que você tem mulher, Shadov." "O nome dela é Laura." "Como estão as coisas lá?" "Estão bem. Ela veio me visitar quando pôde, mas é uma viagem muito longa. A gente se escreve e eu telefono quando dá." "O que a sua mulher faz?" "Ela é agente de viagem. Manda gente pro mundo inteiro." "Como você conheceu ela?" Shadov não conseguiu descobrir por que o homem estava perguntando aquilo. Achou que não tinha nada a ver contar para ele, então disse: "Ela era a melhor amiga da mulher do meu melhor amigo. Eles armaram um encontro às escuras entre nós dois. Deu certo. Há um emprego esperando por você." "Sim, senhor. Meu amigo, Robbie, esse de quem eu acabei de falar, tem uma academia, a Muscle Farm, onde eu costumava treinar. Ele diz que o meu antigo trabalho está esperando por mim." Uma sobrancelha se levantou. "É mesmo?" "Diz que acha que eu vou ser uma grande atração. Vou trazer de volta alguns alunos das antigas e chamar o pessoal durão que quer ficar ainda mais forte." O homem pareceu satisfeito. Mordeu a ponta de sua caneta esferográfica e então virou a folha de papel. "Como você se sente em relação ao seu delito?" Shadov deu de ombros. "Eu fui estúpido", disse, e foi sincero. O homem da marca de nascença suspirou. Assinalou vários itens de uma lista. Então, folheou os papéis na ficha de Shadov. "Como é que você vai daqui para casa?" perguntou. "De ônibus?" "De avião. É bom ter uma mulher que é agente de viagem." O homem fez uma careta, e a marca de nascença pareceu mais profunda. "Ela mandou sua passagem?" "Não precisa. Mandou um número de confirmação. Bilhete eletrônico. Eu só preciso aparecer no aeroporto daqui a um mês, mostrar minha identidade e estarei fora daqui." O homem assentiu com a cabeça, rabiscou uma anotação final, então fechou a ficha e colocou a caneta esferográfica sobre a mesa. Duas mãos pálidas repousaram sobre a escrivaninha como animais cor-de-rosa. Ele juntou as mãos, fez uma igrejinha com os indicadores e, com os olhos úmidos, cor de avelã, olhou diretamente para Shadov. "Você tem sorte", ele disse. "Você tem alguém para quem voltar, tem um trabalho à sua espera. Pode deixar tudo isto para trás. Você tem uma segunda chance. Aproveite o melhor que puder." O homem não se ofereceu para apertar a mão de Shadov quando se levantou, mas ele também não esperava que o fizesse. A última semana foi a pior.
De certa maneira, era pior do que os 3 anos juntos. Shadov se perguntava se seria o clima, opressivo, parado e frio. Parecia que uma tempestade estava se aproximando, mas nunca chegava. Ele tinha tremores de medo e de ansiedade, uma sensação no fundo do estômago de que algo estava totalmente errado. No pátio de exercícios, o vento soprava forte. Shadov quase sentia o cheiro da neve no ar. Ligou a cobrar para a mulher. Shadov sabia que as companhias telefônicas arrancavam uma sobretaxa de $3 para cada ligação feita de um telefone de prisão. Shadov resolveu que era por isso que as telefonistas eram sempre muito educadas com as pessoas que ligavam das prisões. Sabiam que eles pagavam o salário delas. Alguma coisa está esquisita, explicou a Laura. Aquilo não foi a primeira coisa que ele lhe disse. A primeira coisa foi eu amo você, porque é uma boa coisa de se dizer se você é sincero, e Shadov era. Oi, disse Laura. Eu também amo você. O que aqui está esquisito? Não sei, ele disse. Talvez seja o tempo. Parece que, se pelo menos caísse uma tempestade, tudo ficaria bem. Aqui o tempo está bonito, ela disse. As últimas folhas ainda não caíram. Se não tiver nenhuma tempestade, você ainda poderá ver quando chegar em casa. 5 dias, falou Shadov. 120 horas, e daí você vem para casa. Está tudo bem aí. Nada de errado. Está tudo ótimo. Vou me encontrar com Robbie hoje à noite. Estamos planejando sua festa surpresa de boas-vindas. Festa surpresa? Claro. Você não sabe nada sobre isso, sabe? Nadinha. Esse é o meu marido. Shadov percebeu que estava sorrindo. Estava lá dentro havia 3 anos, mas ela ainda conseguia fazê-lo sorrir. Te amo, meu bem, disse Shadov. Te amo, cachorrinho, respondeu Laura. Shadov desligou. Quando se casaram, Laura disse a Shadov que queria um cachorrinho, mas o proprietário havia chamado atenção para o fato de que não era permitido ter bichos de estimação, de acordo com o contrato de aluguel. Ei, Shadov falara na ocasião, eu vou ser seu cachorrinho. O que você quer que eu faça? Morda seus chinelos. Mije no chão da cozinha. Lamba seu nariz. Enfie o focinho no meio das suas pernas. Aposto que não tem nada que um cachorrinho faz que eu não possa fazer. E ele a pegou no colo, como se ela não pesasse nada, e começou a lamber seu nariz, enquanto ela ria e gargalhava, e depois a carregou até a cama. No refeitório, Sam Fetischer veio se esgueirando por entre as mesas na direção de Shadov e sorriu, mostrando seus dentes velhos. Sentou-se ao lado dele e começou a comer seu macarrão com molho de queijo. Precisamos conversar, disse Sam Fetischer. Sam Fetischer era um dos homens mais negros que Shadov já vira. Ele podia ler uns 60 anos. Ou talvez 80. Mas Shadov havia conhecido viciados em crack que tinha 30 anos, porém pareciam mais velhos que Fetischer. HMM? Murmurou Shadov. Vem aí uma tempestade, comentou Sam. Parece que sim, disse Shadov. Talvez neve logo. Não esse tipo de tempestade. Uma tempestade maior do que essa que está vindo. Estou dizendo, garoto, você vai estar melhor aqui do que lá fora, na rua, quando a grande tempestade chegar. Cumpri minha pena. Na sexta, vou embora. Sam Fetischer olhou nos olhos de Shadov. De onde você vem? Perguntou. Eagle Point, Indiana. Você é uma porra de um mentiroso, disse Sam Fetischer. Estou perguntando qual é a sua origem. De onde os seus pais vieram? Chicago. Quando menina, sua mãe havia morado lá, para onde voltara pouco antes de morrer, muitos anos atrás. Como eu disse. Grande tempestade chegando. Mantenha a cabeça baixa, garoto Shadov. É como é que chamam aquelas coisas em que os continentes se apoiam? Uns tipos de placas. Placas tectônicas. Shadov arriscou. É isso aí. Placas tectônicas. É igual quando elas começam a andar, a América do Norte vai escorregando para cima da América do Sul, você não vai querer estar no meio. Sacou? Nem um pouco. Um olho castanho se fechou em uma piscadela vagarosa.
Diabos, não vai dizer que eu não avisei, disse Sam Fetischer, e enfiou na boca uma colherada de gelatina de laranja tremelicante. Não vou. Shadov passou a noite meio acordado, alternando períodos de sono e de vigília, ouvindo seu novo companheiro de cela resmungar e roncar no beliche embaixo dele. A várias celas de distância, um homem choramingava, berrava e soluçava como um animal, e de vez em quando alguém gritava para ele calar a boca. Shadov tentava não escutar. Deixava os minutos vazios passarem por ele, solitários e vagarosos. 2 dias para ir embora. 48 horas, que começaram com mingau de aveia e café da prisão, e um guarda chamado Wilson que bateu no ombro de Shadov, mais forte do que precisava, e disse: Shadov, por aqui. Shadov analisou sua consciência. Estava tranquila, o que, na prisão, não significava estar livre de uma merda muito grande. Os 2 homens caminhavam mais ou menos lado a lado, os pés ecoando sobre o concreto e o metal. Shadov sentiu o gosto do medo no fundo da garganta, amargo como café velho. A coisa ruim estava acontecendo, uma voz no fundo de sua mente dizia que iam enfiar mais um ano na sentença dele, jogá-lo na solitária, cortar fora suas mãos e sua cabeça. Ele tentava se convencer de que estava sendo estúpido, mas seu coração batia tão forte que parecia explodir no peito. Não entendo você, Shadov, Wilson disse, enquanto eles caminhavam. O que é que tem pra não entender, senhor? Você é quieto pra caralho. Educado demais. Fica esperando que nem os caras velhos, mas você tem o quê? 25? 26? 32, senhor. E o que você é? Latino. Cigano. Não que eu saiba, senhor. Talvez. Talvez você tenha sangue de preto. Você tem sangue de preto, Shadov? Pode ser, senhor. Shadov estava com o corpo ereto e olhava diretamente para a frente e concentrava-se em não permitir que esse homem o irritasse. É mesmo? Bom, só sei que você me assusta pra caralho. Wilson tinha cabelos louro-amarelados, cara louro-amarelada e sorriso louro-amarelado. Você vai nos abandonar logo, logo? Espero que sim, senhor. Passaram por alguns portões de controle, Wilson mostrava sua identidade toda vez. Subiram um lance de escadas, e estavam do lado de fora do escritório do diretor da prisão. O nome do diretor da prisão, G. Patterson, estava escrito em letras pretas na porta, ao lado da qual havia um semáforo em miniatura, cuja luz vermelha ardia. Wilson apertou um botão embaixo do semáforo. Ficaram lá parados durante alguns minutos. Shadov tentava dizer a si mesmo que tudo estava bem, que na sexta de manhã estaria dentro do avião rumo a Yardley Point, mas ele próprio não acreditava nisso. A luz vermelha se apagou, a luz verde se acendeu, e Wilson abriu a porta. Entraram. Shadov viu o diretor um punhado de vezes nos últimos 3 anos. Uma vez, quando mostrou as instalações a um político. Outra, durante uma paralisação, quando falou com os presos em grupos de 100, explicando que havia uma superpopulação na prisão, e que, como a situação permaneceria igual, era melhor que se acostumassem. De perto, Patterson tinha aparência pior. Seu rosto era alongado, os cabelos grisalhos cortados em estilo escovinha, bem eriçados. Ele cheirava a loção pós-barba ou despice. Atrás dele havia uma prateleira cheia de livros, todos com a palavra prisão no título. Sua escrivaninha era perfeitamente organizada, vazia, a não ser por um telefone e um calendário com piadinhas cínicas, daqueles de que se arrancam as folhas. Ele usava um aparelho auditivo no ouvido direito. Por favor, sente-se. Shadov sentou-se. Wilson ficou em pé atrás dele. O diretor abriu uma gaveta da escrivaninha e tirou uma ficha, colocou-a sobre a escrivaninha. Diz aqui que você foi sentenciado a 6 anos por agressão grave e por espancamento. Você cumpriu 3 anos. Seria solto na sexta. Seria. Shadov sentiu o estômago balançar dentro da barriga. Ficou imaginando quanto tempo mais precisaria cumprir pena, mais 1 ano? 2 anos. Os 3 inteiros? Tudo o que disse foi: sim, senhor. O diretor lambeu os lábios. O que foi que você disse? Eu disse sim, senhor.
Shadow, nós o soltaremos hoje, no fim da tarde. Você vai sair uns dias mais cedo. Shadow assentiu com a cabeça, e ficou esperando a tempestade que sempre vem depois da bonança. O diretor olhou para o papel sobre a escrivaninha. Isto aqui veio do Hospital Johnson Memorial, em Eagle Point. Sua mulher, ela morreu nas primeiras horas desta manhã. Foi um acidente automobilístico. Sinto muito. Shadow assentiu com a cabeça mais uma vez. Wilson acompanhou de volta à sua cela, sem dizer nada. Destrancou a porta e deixou Shadow entrar. Então, disse: é como se, quando vem uma notícia boa, a notícia ruim tirasse sarro. Boa notícia, vamos deixar você sair mais cedo. Má notícia, sua mulher está morta. Ele riu, como se aquilo fosse genuinamente engraçado. Shadow não disse absolutamente nada, entorpecido, embalou alguns de seus pertences e distribuiu a maior parte. Deixou para trás o Heródoto, de Lovecraft, o livro de truques com moedas e, com um sofrimento momentâneo, abandonou os discos de metal pálido surrupiados da oficina, que haviam servido como moedas. Haveria moedas de verdade, do lado de fora. Shadow fez a barba. Vestiu-se com roupas civis. Atravessou uma porta depois da outra, sabendo que nunca mais as atravessaria no sentido contrário. Sentia um vazio por dentro. A chuva tinha começado a cair, em rajadas, do céu cinzento, uma chuva congelante. Farpas de gelo pinicavam o rosto de Shadow, enquanto a chuva ensopava seu sobretudo fino. Os presidiários libertados caminhavam em direção ao ex-ônibus escolar amarelo que os levaria para a cidade mais próxima. Quando chegaram ao ônibus, estavam ensopados. 8 deles iam embora. 1.500 ainda sobravam lá dentro. Shadow sentou-se no ônibus e tremeu até os aquecedores começarem a funcionar. Pensava no que iria fazer, para onde iria agora. Imagens de fantasmas enchiam sua cabeça, espontaneamente. Na sua imaginação, deixara outra prisão, muito tempo atrás. Ele havia ficado preso em uma cela sem luz por tempo demais. Sua barba estava desgrenhada e seu cabelo, embaraçado. Os guardas acompanharam-no por uma escada de pedra cinzenta, que ia para baixo e para dentro de uma praça pública cheia de coisas de cores fortes, de pessoas e de objetos. Era dia de feira e ele ficou tonto pelo barulho e pelas cores. Apertava os olhos por causa da luz do sol que enchia a praça e sentia o cheiro salobro e úmido do ar e de todas as coisas boas da feira. À sua esquerda, o brilho do sol refletia na água, o ônibus deu uma freada brusca, em um sinal vermelho. O vento uivava em volta do ônibus, e os limpadores de para-brisa iam pesadamente de um lado para o outro, borrando a cidade de uma umidade amarela e vermelha neon. Era o começo da tarde, mas através do vidro parecia noite. Caralho! Disse o homem no banco atrás de Shadow, desembaçando o vidro da janela com a mão e olhando para a figura molhada que corria pela calçada. Tem boceta lá fora. Shadow engoliu seco. Ocorreu-lhe que ele ainda não tinha chorado, na verdade, não havia sentido absolutamente nada. Nenhuma lágrima. Nenhum lamento. Nada. Ele percebeu que estava pensando em um cara chamado Johnny Larch, com quem havia dividido a cela assim que fora colocado lá dentro. Larch disse a Shadow como havia conseguido sair, depois de 5 anos atrás das grades, com $100 no bolso e uma passagem para Seattle, onde sua irmã morava. Johnny Larch tinha chegado ao aeroporto e entregara sua passagem para a mulher no balcão, que pedira para ver sua carteira de motorista. Ele a mostrou. Havia vencido uns anos antes. Ela lhe disse que aquilo não valia como identificação. Ele lhe falou que talvez não valesse como carteira de motorista, mas que era uma porra de identificação, e dane-se. Quem ela pensava que ele era, se não fosse ele mesmo? Ela disse que agradecia por ele manter seu tom de voz baixo. Ele lhe disse que entregasse a porra de um cartão de embarque, ou ela iria se arrepender. Ele não iria ser desrespeitado. Não se admite desrespeito na prisão. Então ela apertou um botão e, alguns instantes mais tarde, seguranças do aeroporto apareceram e tentaram convencer Johnny Larch a deixar o aeroporto calmamente, mas ele não queria ir embora, e houve uma espécie de discussão.
A conclusão disso tudo foi que Johnny nunca chegou de fato a Seattle e passou os dias que se seguiram nos bares da cidade. Quando seus $100 acabaram, assaltou um posto de gasolina com um revólver de brinquedo, para continuar a beber, e a polícia finalmente o pegou por mijar na rua. Logo, ele estava de volta, cumprindo o resto de sua sentença e mais um pequeno extra pelo serviço no posto de gasolina. E a moral da história, de acordo com Johnny Larch, era essa: não irrite as pessoas que trabalham em aeroportos. Tem certeza de que não é algo como o tipo de comportamento que funciona em um determinado ambiente, como a prisão, pode falhar e de fato ser prejudicial quando usado fora daquele ambiente? Perguntou Shadow quando Johnny Larch contou a história. Não, ouça o que eu digo, estou falando pra você, cara, disse Johnny Larch. Não irrite as vacas nos aeroportos. Shadow deu um meio sorriso quando se lembrou disso. Sua carteira de motorista ainda demoraria vários meses para vencer. Rodoviária. Todo mundo pra fora. O prédio fedia a mijo e a cerveja azeda. Shadow entrou em um táxi e pediu ao motorista que o levasse para o aeroporto. Disse que lhe daria $5 extras se ele ficasse em silêncio. Chegaram lá em 20 minutos, e o motorista não proferiu nenhuma palavra. Shadow tropeçava pelo terminal do aeroporto, claramente iluminado. Estava preocupado com o negócio do bilhete eletrônico. Sabia que tinha uma passagem para viajar na sexta, mas não sabia se serviria hoje. Qualquer coisa eletrônica parecia fundamentalmente mágica a Shadow e suscetível de evaporação a qualquer instante. No entanto, estava de novo com sua carteira pela primeira vez em 3 anos. Havia vários cartões de crédito vencidos e um cartão Visa que, ficou feliz em descobrir, não venceria até o fim de janeiro. Ele tinha um número de reserva. Estava certo de que, após chegar em casa, tudo ficaria, de um jeito ou de outro, melhor. Laura estaria bem novamente. Talvez aquilo fosse algum tipo de truque para liberá-lo alguns dias mais cedo. Ou talvez fosse apenas uma confusão. O corpo de alguma outra Laura Moon havia sido retirado dos destroços na estrada. Raios caíam do lado de fora do aeroporto, através das janelas parede. Shadow percebeu que prendia a respiração, esperando algo acontecer. Distante, um estrondo de trovão. Ele respirou aliviado. Uma mulher branca, cansada, olhava para ele de trás do balcão. Oi, disse Shadow. Você é a primeira mulher desconhecida, em carne e osso, com quem eu falo nos últimos 3 anos. Tenho um número de bilhete eletrônico. Eu deveria viajar na sexta, mas preciso ir hoje. Teve uma morte na minha família. Sinto muito por isso. Ela digitou no teclado, olhou para a tela, digitou de novo. Sem problema. Coloquei você no voo das 13h30. Pode atrasar por causa da tempestade, por isso é melhor ficar de olho nas telas. Tem alguma bagagem para despachar? Ele levantou uma mochila. Não preciso despachar isto, preciso. Não, ela disse. Está ótimo. Você tem alguma identificação com foto? Shadow mostrou sua carteira de motorista. Não era um aeroporto grande, mas o número de pessoas vagando por lá, andando de um lado para o outro, surpreendeu Shadow. Viu pessoas jogando malas sem cuidado, observou carteiras cheias em bolsos traseiros, viu bolsas largadas embaixo de cadeiras, sem que ninguém estivesse por perto. Então percebeu que não estava mais na prisão. 30 minutos de espera antes do embarque. Shadow comprou uma fatia de pizza e queimou o lábio no queijo quente. Pegou o troco e foi até os telefones. Ligou para a Ruby, na Muscle Farm, mas foi a secretária eletrônica que a atendeu. Ei, Ruby, disse Shadow. Falaram que Laura morreu. E me deixaram sair mais cedo. Estou chegando em casa. E então, por que as pessoas cometem erros? Ele já vira isso acontecer. Ligou para casa e ouviu a voz de Laura. Oi, ela disse. Eu não estou aqui ou não posso atender. Deixe um recado e eu ligo de volta. Tenha um bom dia. Shadow não conseguiu deixar recado. Sentou-se em uma cadeira de plástico perto do portão de embarque, segurava sua mochila com tanta força que machucou a mão. Estava pensando sobre a primeira vez que tinha visto Laura. Na ocasião, nem sabia o nome dela. Era amiga de Audrey Burton.
Ele estava com Robbie em um reservado do xixi, quando Laura entrou e parou mais ou menos um passo atrás de Audrey, e Shadov percebeu que estava olhando para ela. Tinha cabelos compridos e castanhos e olhos tão azuis que Shadov erroneamente pensou que usasse lentes de contato coloridas. Ela havia pedido um daiquiri de morango, e insistira para que Shadov experimentasse, e rira de satisfação quando ele o fez. Laura adorava que os outros experimentassem o que ela experimentava. Nesse dia, dera um beijo de boa noite nela. Tinha gosto de daiquiri de morango, e ele nunca mais quis beijar ninguém. Uma mulher anunciou que o embarque de seu avião estava começando, e a fileira de Shadov foi a primeira a ser chamada. Sua poltrona era bem no fundo, com um assento vago atrás dele. A chuva batia continuamente contra a parte externa do avião. Imaginou criancinhas pequenas jogando punhados de ervilhas secas do céu. Quando o avião decolou, ele adormeceu. Shadov estava em um lugar escuro, e a coisa que olhava para ele tinha uma cabeça de búfalo, fedida e peluda, com enormes olhos úmidos. O corpo da criatura era de homem, oleoso e pegajoso. Mudanças estão vindo por aí, disse o búfalo, sem mover os lábios. Há certas decisões que precisarão ser tomadas. Chamas ardiam nas paredes úmidas da caverna. Onde estou? Shadov perguntou. Na terra e embaixo da terra, disse o homem-búfalo. Você está onde os esquecidos aguardam. Os olhos dele eram bolinhas de gude negras e líquidas, e sua voz era um estrondo que parecia vir de dentro da terra. Ele cheirava a cachorro molhado. Acredite, disse a voz ribombante. Se você sobreviver, precisa acreditar. Acreditar em quê? Perguntou Shadov. Em que eu devo acreditar? Ele olhou para Shadov, o homem-búfalo, inchou o peito e ficou enorme, e seus olhos se encheram de fogo. Abriu sua boca de búfalo coberta de cuspe, vermelha por dentro por causa das chamas que ardiam lá dentro. Em ludo, rugiu o homem-búfalo. O mundo inclinava-se e rodava, e Shadov estava no avião mais uma vez, mas a inclinação continuava. Na parte da frente do avião, uma mulher gritava com hesitação. Relâmpagos irrompiam em clarões ofuscantes em volta do avião. O comandante anunciou nos alto-falantes que tentaria ganhar alguma altitude para fugir da tempestade. O avião sacudia e tremia, e Shadov ficou imaginando, fria e inutilmente, se iria morrer. Resolveu que parecia possível, mas improvável. Olhava através da janela e assistia aos relâmpagos iluminarem o horizonte. Então, cochilou mais uma vez, e sonhou que estava de volta à prisão, e que Lovekey sussurrava, na fila da comida, que alguém tinha colocado a cabeça dele a prêmio, mas que Shadov não poderia descobrir quem era nem porquê. Quando acordou, estavam prestes a pousar. Tropeçou para fora do avião, piscando os olhos para acordar. Todos os aeroportos, ele pensou, pareciam-se muito. Onde você está não faz diferença, você está em um aeroporto. Pisos de cerâmica, passarelas e banheiros, portões de embarque e bancas de revistas, e luzes fluorescentes. Esse aeroporto se parecia com um aeroporto. O problema é que esse não era o aeroporto para onde ele ia. Esse era um aeroporto grande, com gente demais e portões de embarque demais. Por favor, moça. A mulher olhou para ele por cima da prancheta. Pois não? Que aeroporto é esse? Ela olhou, confusa, tentando definir se ele estava ou não brincando. Então respondeu. St. Louis. Eu achei que esse fosse o avião para Eagle Point. Era. Foi redirecionado para cá por causa das tempestades. Não deram o aviso. Provavelmente. Eu dormi. Você tem de falar com aquele homem ali, de casaco vermelho. O homem era quase tão alto quanto Shadov. Parecia-se com o pai de uma série de TV dos anos 70. Ele digitou alguma coisa em um computador e mandou Shadov correr. Até um portão de embarque, na outra ponta do terminal. Shadov correu pelo aeroporto, mas as portas já estavam fechadas quando ele alcançou o portão de embarque. Ele viu o avião se afastar do terminal através das janelas de vidro. A mulher no balcão de assistência ao passageiro, baixinha e parda, com uma pinta grande na lateral do nariz, consultou outra mulher e deu um telefonema. Não, esse aí já foi. Acabaram de cancelar. E então imprimiu outro cartão de embarque. Isto aqui vai levar você até lá, explicou.
Vamos ligar pro portão de embarque com antecedência para avisar que você está chegando. Shadov sentiu-se como uma bolinha sendo passada de mão em mão, ou uma carta sendo embaralhada. Mais uma vez correu pelo aeroporto, parando perto de onde havia desembarcado originalmente. Um homem pequeno, no portão de embarque, pegou o seu cartão. Estávamos esperando por você, confidenciou, rasgando o canhoto do cartão de embarque, no qual estava marcado o número da poltrona, 17D. Shadov apressou-se para entrar no avião, e a porta foi fechada atrás dele. Atravessou a primeira classe, com apenas 4 assentos, 3 dos quais ocupados. Um homem barbado, vestido com um terno claro e sentado ao lado do assento vago bem na frente, deu um sorriso cínico para Shadov quando ele entrou no avião, então levantou o pulso e bateu no relógio quando Shadov passou. É isso aí, estou atrasando o seu voo, pensou Shadov. Tomara que essa seja a menor das suas preocupações. O avião pareceu bem cheio enquanto ele caminhava até o fundo. Na verdade estava completamente lotado, e havia uma mulher de meia-idade sentada na poltrona 17D. Shadov mostrou-lhe o canhoto do seu cartão de embarque, e ela fez o mesmo. Os dois eram iguais. Você pode ocupar o seu assento, por favor? Pediu a comissária de bordo. Não, ele disse. Acho que não vai dar. Ela estalou a língua e checou os cartões de embarque deles, então o conduziu de volta à parte da frente do avião, e apontou para o assento vago na primeira classe. Parece que é o seu dia de sorte, concluiu. Posso trazer algo pro senhor beber? Temos o tempo certinho para isso antes da decolagem. E tenho certeza de que o senhor vai precisar de um trago depois disso tudo. Eu quero uma cerveja, por favor, disse Shadov. Qualquer uma que você tiver. A comissária de bordo afastou-se. O homem de terno claro sentado ao lado de Shadov bateu em seu relógio de pulso com a unha. Era um Rolex preto. Você está atrasado, disse o homem, e mostrou um enorme sorriso que não tinha nenhuma cordialidade. Como? Eu disse que você está atrasado. A comissária de bordo entregou a Shadov um copo de cerveja. Por um instante, ele ficou imaginando se o homem era louco, e então resolveu que ele devia estar se referindo ao avião, esperando por um último passageiro. Desculpe por ter segurado o voo, ele disse, educadamente. Você está com pressa? O avião se afastou do terminal. A comissária de bordo voltou e levou embora a bebida de Shadov. O homem de terno claro sorriu para ela e disse. Não se preocupe, eu seguro isso aqui firme. E ela permitiu que ele ficasse com seu copo de Jack Daniels, enquanto protestava, fracamente, que aquilo violava as regulamentações aéreas. Deixe que eu seja o juiz nesse caso, querida. O tempo é certamente muito importante, disse o homem. Mas, não. Eu só estava preocupado que você não conseguisse chegar. Muito gentil da sua parte. O avião estava inquieto sobre o solo, os motores pulsando, prontos para decolar. Gentil caralho, disse o homem de terno claro. Eu tenho um serviço para você, Shadov. O rugido de motores. O pequeno avião deu um tranco para a frente, jogando Shadov contra seu assento. E então eles estavam no ar, e as luzes do aeroporto iam embora atrás deles. Shadov olhou para o homem no assento ao seu lado. Seus cabelos eram cinza avermelhados. A barba, um pouco mais do que um punhado de pelos vermelho acinzentados e eriçados. O rosto marcado, quadrado, com olhos cinza pálidos. O terno parecia caro e tinha cor de sorvete de baunilha derretido. A gravata era de seda cinza escura, e o alfinete da gravata era uma árvore, trabalhada em prata, tronco, galhos e raízes profundas. Ele segurou seu copo de Jack Daniels durante a decolagem, e não derramou nenhuma gota. Você não vai me perguntar que tipo de serviço? Disse. Como é que você sabe quem eu sou? O homem deu uma risadinha. Ah, é a coisa mais fácil do mundo saber como as pessoas se chamam. Um pouco de raciocínio, um pouco de sorte, um pouco de memória. Pergunte que tipo de serviço. Não, disse Shadov. A comissária trouxe outro copo de cerveja, e ele tomou um gole. Por que não? Estou indo para casa. Tenho um emprego esperando por mim. Eu não quero outro serviço.
O sorriso marcado do homem não se alterou aparentemente, mas agora ele parecia surpreso, de verdade. Você não tem nenhum emprego esperando por você em casa, ele disse. Você não tem nada esperando por você lá. Ao mesmo tempo, estou oferecendo um serviço perfeitamente legal, um bom dinheiro, estabilidade razoável, benefícios notáveis. Diabos, se você viver tanto assim, posso até incluir um plano de previdência privada. Você acha que gostaria de ter um desses? Shador falou. Você deve ter visto meu nome na lateral da minha mochila. O homem não disse nada. Seja lá quem você for, disse Shadov, não poderia saber que eu estaria neste avião, e depois, se o meu avião não tivesse sido desviado para a St. Louis, eu não estaria aqui. Meu palpite é que você é um gozador. Talvez você esteja tramando alguma. Mas acho que provavelmente vai ser melhor se a gente terminar essa conversa por aqui. O homem deu de ombros. Shadov pegou a revista de bordo. O aviãozinho pulava e sacolejava pelo céu, dificultando a leitura. No momento em que lia, as palavras flutuavam em sua mente como se fossem bolhas de sabão e, um instante depois, desapareciam completamente. O homem ficou sentado silenciosamente ao lado dele, bebendo seu Jack Daniels. Seus olhos estavam fechados. Shadov leu a lista dos canais de música disponíveis a bordo dos voos transatlânticos, e então olhou para o mapa mundi com linhas vermelhas sobre o desenho, indicando as rotas da companhia aérea. Acabou de ler a revista e, com relutância, fechou o volume e guardou de volta no bolsão da cadeira. O homem abriu os olhos. Havia algo de estranho em seus olhos, Shadov pensou. Um deles era de um cinza mais escuro do que o outro. Ele olhou para Shadov. A propósito, ele disse, sinto muito pela sua mulher, Shadov. Uma grande perda. Foi então que Shadov quase bateu no homem. Mas preferiu respirar fundo. Como eu disse, não irrite as vacas nos aeroportos, disse Johnny Larch, na sua cabeça, ou elas vão te trazer de volta para cá antes de você dar uma cuspida. Contou até 5. Eu também senti muito, disse. O homem sacudiu a cabeça. Se pudesse ter sido de outro jeito, lamentou com um suspiro. Ela morreu em um acidente de carro, disse Shadov. Existem jeitos piores de morrer. O homem sacudiu a cabeça, lentamente. Por um instante, pareceu a Shadov que o homem não tinha substância, como se de repente o avião tivesse ficado mais real, ao contrário do seu vizinho. Shadov, ele disse, não é piada. Não é truque. Eu posso pagar melhor do que qualquer outro emprego que você possa encontrar. Você é um ex-presidiário. Não vai ter uma fila comprida de gente se acotovelando para contratar você. Senhor, quem porra quer que você seja, disse Shadov, apenas na altura suficiente para se fazer ouvir por sobre o zumbido dos motores. Não existe dinheiro bastante no mundo. O sorriso ficou maior. Shadov se lembrou de um programa sobre chimpanzés a que tinha assistido no canal da TV pública. O programa afirmava que, quando os macacos ou os chimpanzés sorrirem, é só para expor os dentes em uma careta de ódio, de agressividade ou de terror. Quando um chimpanzé sorri, é uma ameaça. Trabalhe para mim. Pode haver um pequeno risco, claro, mas, se você sobreviver, vai poder fazer o que o seu coração desejar. Você poderia ser o próximo rei dos Estados Unidos. Agora, disse o homem, quem é que vai pagar tão bem? Hein? Quem é você? Perguntou Shadov. Ah, sim. Na era da informação, mocinha, você poderia me servir outra dose de Jack Daniels. Pega leve no gelo. Não, claro, nunca houve um outro tipo de era. Informação e conhecimento. Duas moedas que nunca saíram de moda. Eu perguntei quem é você. Vamos ver. Bom, considerando que hoje certamente é um meu dia, e que hoje é quarta-feira, porque você não me chama de Wednesday? Senhor Wednesday. Apesar de que, tendo em vista o clima, podia bem ser quinta, hein? Qual é o seu nome verdadeiro? Trabalhe para mim por bastante tempo, e trabalhe bem, disse o homem de terno claro, que eu posso até contar isso para você. Veja bem. Oferta de emprego. Pense sobre isso. Ninguém espera que você diga sim imediatamente, sem saber se vai ter que mergulhar em um tanque de piranhas ou entrar em uma cova de ursos. Passe o quanto for preciso.
Ele fechou os olhos e inclinou o assento para trás. Acho que não, disse Shadov. Eu não gosto de você. Não quero trabalhar com você. Como eu disse, falou o homem, sem abrir os olhos, não se apresse. Pense com calma. O avião aterrissou com um baque, e alguns passageiros desembarcaram. Shadov olhou pela janela. Era um pequeno aeroporto no meio do nada, e ainda faltavam 2 pequenos aeroportos até chegar a Yardley Point. Shadov olhou para o homem de terno claro, Sr. Vednesdai. Ele parecia dormir. Impulsivamente, Shadov se levantou, agarrou a mochila, desceu do avião pela escadinha molhada e escorregadia que levava até a pista do aeroporto, e andou com um passo firme em direção às luzes do terminal. Uma chuva leve batia em seu rosto. Antes de entrar no prédio do aeroporto, ele parou, virou-se, observou. Ninguém mais tinha desembarcado do avião. O pessoal de terra levou a escada embora, a porta se fechou, e o avião decolou. Shadov entrou e alugou um pequeno Toyota vermelho que esperava por ele no estacionamento. Shadov desdobrou um mapa que lhe haviam dado. Esticou sobre o assento do passageiro. Yardley Point estava a cerca de 400 quilômetros dali. As tempestades haviam passado, se é que haviam chegado tão longe. O ar estava frio e limpo. Nuvens passavam na frente da lua e, por um instante, Shadov não teve certeza se eram as nuvens ou a lua que se movia. Ele dirigiu para o norte durante 1h30. Estava ficando tarde. Tinha fome. Quando percebeu quão faminto estava, deixou a estrada na saída seguinte e entrou na cidade de Notamon, população 1301. Encheu o tanque no posto de gasolina Amoco e perguntou à mulher entediada na caixa registradora onde poderia arrumar algo para comer. No bar Jacques Crocodile, disse. Fica a oeste, na estrada local N, bar Jacques Crocodile. E. Jack fala que eles dão personalidade. Ela lhe desenhou um mapa atrás de um folheto cor de malva que anunciava um frango grelhado em benefício de uma menina pequena que precisava de um rim novo. Ele tem uns crocodilos, uma cobra, uma daquelas coisas tipo lagarto. Uma iguana? É isso mesmo. Segundo o mapa, dirigiu pela cidade, cruzou uma ponte, rodou mais alguns quilômetros e, finalmente, parou em um prédio baixo, retangular, com um luminoso de cerveja Fabst na frente. O estacionamento estava meio vazio. No interior, o ar estava espesso pela fumaça e tocava Walking After Midnight na jukebox. Shadov olhou em volta procurando os crocodilos, mas não conseguia vê-los. Perguntou a si mesmo se a mulher no posto de gasolina não tinha tirado um sarro dele. O que vai ser? Perguntou o barman. A cerveja da casa e um hambúrguer com todos os acompanhamentos. Batata frita. Uma tigela de chili para começar. É o melhor chili do estado. Parece bom, disse Shadov. Onde fica o banheiro? O homem apontou para o canto do bar. Havia uma cabeça de jacaré empalhada, pendurada em cima da porta, por onde Shadov entrou. Era um banheiro limpo e bem iluminado. Shadov primeiro olhou em volta. Força do hábito. Lembre-se, Shadov, você não pode revidar quando está mijando, Lovke disse na cabeça dele, com seu tom grave de sempre. Escolheu a cabina da esquerda. Então abriu o zíper e mijou durante um tempão, aliviado. Leu a reportagem em um recorte amarelado impresso, enquadrado na altura dos olhos. Havia uma foto de Jack e de 2 jacarés. Ouviu um resmungo educado vindo da cabina imediatamente à sua direita, apesar de não ter percebido ninguém entrando. O homem de terno claro era maior em pé do que parecia sentado no avião ao seu lado. Tinha quase a mesma altura de Shadov, e Shadov era um homem grande. Ele estava à sua frente, olhando-o. Terminou de mijar, sacudiu as últimas gotas, e fechou o zíper. Sorriu, como uma raposa presa em uma cerca de arame farpado. Então, disse o Sr. Vednesdai, você quer um emprego? Em algum lugar nos Estados Unidos, Los Angeles. 23 e 26 em um quarto vermelho escuro, a cor das paredes lembra fígado cru, há uma mulher vestida de forma prosaica, com um short de seda justo demais, e peitos apertados e projetados para a frente pela blusa amarela amarrada embaixo deles. Seu cabelo preto forma uma pilha alta tricotada sobre a cabeça. Em pé ao lado dela há um homem baixo que veste uma camiseta cor de oliva e calças jeans caras.
Ele segura, na mão direita, uma carteira e um telefone celular Nokia com uma capa vermelha, branca e azul. O quarto vermelho contém uma cama, sobre a qual há lençóis brancos de cetim e uma colcha vermelho sangue. Ao pé da cama há uma mesinha de madeira com uma pequena estátua em pedra de uma mulher com quadris enormes segurando um castiçal. A mulher entrega ao homem uma pequena vela vermelha. Aqui está, ela diz. Acende. Se você quiser me possuir, eu devia ter feito você só me dar uma chupada no carro. Talvez. Você não me quer. A mão dela desliza pelo corpo, do quadril até o peito, um gesto de apresentação, como se estivesse demonstrando um produto novo. Lenços de seda vermelha sobre o abajur no canto do quarto deixam a luz vermelha. O homem a olha faminto, então pega a vela de sua mão e enfia no castiçal. Você tem isqueiro? Ela lhe entrega uma carteia de fósforos. Ele arranca um fósforo, acende o pavio. A luz dá uma tremida e depois queima com uma chama firme, que confere ilusão de movimento à estátua sem rosto que está ao lado, toda quadris e peitos. Coloque o dinheiro atrás da estátua. 50 paus. Ela diz. Agora vem aqui me amar. Ele desabotoa o jeans e tira a camiseta cor de oliva. Ela massageia os ombros brancos dele com seus dedos pardos. Então ela o vira e começa a fazer amor com ele com as mãos, os dedos e a língua. Para ele, parece que as luzes no quarto vermelho diminuíram, e que a única iluminação vem da vela, que queima com uma chama brilhante. Qual é o seu nome? Ele lhe pergunta. Bilquis, ela diz, levantando a cabeça. Com o quê? Deixa pra lá. Ele está ofegando agora. Deixa eu foder você, ele diz. Eu preciso foder você. Tudo bem, querido. Vamos lá. Mas você vai fazer uma coisa pra mim, enquanto a gente estiver trepando, tudo bem? Ei, ele diz, irritado de repente. Eu estou pagando, sabia? Ela abre as pernas dele, com um movimento suave, sussurrando. Eu sei, querido, eu sei, você está me pagando, e é verdade, olhe só pra você, eu é que devia pagar, que sorte eu tenho. Ele aperta os lábios, tentando demonstrar que a conversa da prostituta não tem nenhum efeito sobre ele, que ele não pode ser seduzido. Ela é uma puta de rua, pelo amor de Deus, ao passo que ele é praticamente um produtor, e ele conhece todos os truques para arrancar uma grana extra no último minuto, mas ela não pede dinheiro. No lugar disso, diz. Querido, enquanto você me comer, enquanto você enfiar aquela coisa grande e dura dentro de mim, será que você poderia me idolatrar? Fazer o quê? Ela balança para frente e para trás em cima dele. A cabeça do pênis dele cheia de sangue está se esfregando contra os lábios molhados da vulva dela. Você me chama de deusa. Você reza pra mim. Me idolatra com seu corpo. Ele sorri. Isso é tudo que ela quer. Afinal, todo mundo tem suas manias. Claro, ele diz. Ela coloca a mão entre as pernas e o faz escorregar para dentro dela. Está bom assim, está, deusa? Ele pergunta, ofegando. Me idolatra, querido, diz Bilquis, a prostituta. Sim, ele diz. Eu idolatro seus peitos, seu cabelo e a sua buceta. Eu idolatro o seu quadril, os seus olhos e os seus lábios cor de cereja. Sim, ela sussurra, cavalgando em cima dele. Eu idolatro os seus mamilos, por onde o leite da vida jorra. O seu beijo é mel e o seu toque queima como fogo, e eu idolatro tudo isso. As palavras dele estão ficando mais ritmadas agora, seguindo o compasso do vai-vem de seus corpos. Traz pra mim o seu tesão de manhã, e traz pra mim o seu alívio e a sua bênção à noite. Me deixa caminhar por lugares escuros sem que nada aconteça comigo e vir até você mais uma vez, dormir do seu lado e fazer amor com você de novo. Eu idolatro você com tudo que existe dentro de mim, e tudo que está na minha mente, com todos os lugares que eu já fui com os meus sonhos e os meus. Ele para, ofegante. O que é que você está fazendo? Isso é demais. Tão demais, e ele olha em direção aos quadris, para o lugar onde os dois viram um só, mas o dedo indicador dela toca o queixo dele e empurra sua cabeça para trás, então ele olha apenas para o rosto dela e para o teto mais uma vez. Continua falando, querido, ela diz. Não para. Não está bom.
Está melhor do que qualquer outra coisa que eu já senti, murmura para ela, de coração. Os seus olhos são estrelas brilhando, porra, no firmamento, e os seus lábios são ondas delicadas que lambem areia, e eu idolatro tudo isso. E agora ele está metendo cada vez mais fundo nela. Ele se sente elétrico, como se toda a parte inferior de seu corpo houvesse ganhado carga sexual, fálica, cheia de sangue, explodindo de prazer. Traz seu dom para mim, ele murmura, sem saber o que está dizendo, seu único dom de verdade, e deixa eu ficar sempre assim, sempre tão, eu imploro, então, o prazer atinge seu ápice e se transforma em orgasmo, explodindo sua mente para o vácuo, sua cabeça e seu próprio ser no vazio, quando ele enfia mais fundo nela e mais fundo ainda, olhos fechados, em espasmos, ele se deleita no momento. E então sente um puxão, e se sente como se estivesse pendurado, de cabeça para baixo, apesar de o prazer continuar. Ele abre os olhos. O homem pensa, tentando retomar a consciência e o raciocínio, no nascimento, e pergunta a si mesmo, sem medo, em um instante de perfeita clareza pós-coito, se o que ele está vendo não é algum tipo de ilusão. Eis o que vê. Ele está dentro dela até o peito, e enquanto ele olha para isso com descrença e maravilha, ela está com as duas mãos sobre seus ombros e faz uma pequena pressão sobre o corpo dele. Ele escorrega mais para dentro dela. Como é que você está fazendo isso comigo? Ele pergunta, ou pensa que pergunta, mas talvez seja só sua imaginação. Você é que está fazendo isso, querido, ela sussurra. Ele sente os lábios da vulva dela apertados ao redor da parte superior de seu peito e de suas costas, apertando e o envolvendo. E fica imaginando que aquilo pareceria alguém que os observasse. E fica imaginando porque não está com medo. E então, ele sabe. Eu idolatro você com o meu corpo, ele sussurra, enquanto ela o empurra para dentro dela. Os lábios vaginais dela se fecham melados sobre o rosto dele, e os olhos dele escorregam para dentro da escuridão. Ela se espreguiça na cama, como um gato enorme, e então boceja. E, ela diz, idolatra mesmo. O telefone Nokia toca, alto, uma melodia eletrônica de Audito Joy. Ela pega o aparelho, aperta uma tecla e coloca o fone no ouvido. A barriga dela está lisa, seus lábios vaginais, pequenos e fechados. Um lustro de suor brilha na testa e no lábio superior dela. Sim? Ela diz. E, após uma pausa, responde. Não, querida, ele não está aqui. Ele foi embora. Ela desliga o telefone antes de se deixar cair na cama do quarto vermelho escuro, então se espreguiça mais uma vez, fecha os olhos e dorme. Capítulo 2 Teito Kertuli Cemetery in Nabigolcadiliac Teito Kertuli Cemetery But they did not bring her back canção antiga. Tomei a liberdade, disse o Sr. Wednesday, lavando as mãos no banheiro masculino do bar Jack's Crocodile, de pedir minha comida, para ser servida na sua mesa. Temos muito a discutir, apesar de tudo. Acho que não, falou Shadow. Ele secou as mãos em uma toalha de papel, amassou-a e jogou-a na lata de lixo. Você precisa de um emprego, retrucou Wednesday. Ninguém contrata um ex-presidiário. Vocês incomodam as pessoas. Eu tenho um emprego me esperando. Um emprego bom. Seria o trabalho na Muscle Farm. Talvez, disse Shadow. Não. Você não tem. Robbie Burton está morto. Sem ele, a Muscle Farm também está morta. Você é um mentiroso. Claro, e sou bom. O melhor que você vai conhecer na vida. Mas acho que não estou mentindo agora. Retirou do bolso um jornal dobrado e entregou a Shadow. Página 7, ele disse. Vamos voltar pro bar. Você pode ler isso aí na mesa. Shadow empurrou e abriu a porta para dentro do bar. O ar estava azulado de fumaça, e a jukebox tocava Ico-Ico, dos Dixie Cups. Shadow sorriu, de leve, reconhecendo a antiga canção infantil. O barman apontou para uma mesa no canto. De um lado havia uma tigela de chili e um hambúrguer, e do outro, um bife mal passado e uma tigela de batatas fritas. Look at me king a livre said in red, equal all die, elbet ou $5 sell kill you dead, joke como fenanai 2. Shadow sentou-se no seu lugar. Colocou o jornal de lado. Esta é a minha primeira refeição como homem livre. Vou terminar de comer antes de ler a sua página 7.
Shadov comeu seu hambúrguer. Estava melhor do que os da prisão. O chili estava bom, mas ele resolveu, depois de algumas garfadas, que não era o melhor do estado. Laura fazia um chili maravilhoso. Usava carne magra, feijão preto, cenouras cortadinhas, quase uma garrafa de cerveja escura e pimentas malaguetas cortadas na hora. Ela deixava o chili cozinhar durante um tempo, então adicionava vinho tinto, suco de limão e uma pitada de endro fresco e, para terminar, media e adicionava pimentas em pó. Em mais de uma ocasião Shadov tinha pedido a Laura que lhe mostrasse como fazer. Ele observava cada passo, desde cortar as cebolas e jogá-las no azeite de oliva, no fundo da panela. Ele até anotou a receita, ingrediente por ingrediente. Uma vez, num fim de semana que ela havia viajado, ele preparou o chili da Laura para si mesmo. O gosto ficou bom, certamente era comível, mas não era o chili da Laura. A notícia na página 7 foi a primeira descrição que Shadov leu a respeito da morte de sua mulher. Laura Moon, que segundo o artigo tinha 27 anos, e Robbie Burton, 39, estavam no carro de Robbie, na rodovia interestadual, quando desviaram em direção a um caminhão de 32 rodas. Após o choque, o carro de Robbie saiu rodopiando para o acostamento. Equipes de resgate retiraram Robbie e Laura dos destroços. Os dois estavam mortos quando chegaram ao hospital. Shadov fechou o jornal e, com um empurrão, fez com que deslizasse até o outro lado da mesa, em direção a Wednesday, que estava se entupindo com um bife tão sanguinolento e tão cru que parecia nunca ter sido apresentada à chama de um fogão. Aí está. Pegue de volta, disse Shadov. Robbie estava dirigindo. Devia estar bêbado, apesar de o relato do jornal não falar nada sobre isso. Shadov ficou imaginando o rosto de Laura quando ela percebeu que Robbie estava bêbado demais para dirigir. A cena desdobrava-se na cabeça de Shadov, e não havia nada que pudesse fazer para que parasse. Laura gritando para Robbie, gritando para ele encostar, então o estrondo do carro contra o caminhão, e tudo rodando, o carro no acostamento, vidro quebrado brilhando como gelo e diamante sob as luzes dos faróis, e sangue empoçado como um monte de rubis na estrada ao lado deles. 2 corpos sendo retirados dos destroços e acomodados no acostamento. Então? Perguntou o Sr. Wednesday. Ele havia terminado seu bife, devorara-o como um homem faminto. Agora, mastigava as batatas fritas, espetando-as com seu garfo. Você está certo, disse Shadov. Eu não tenho emprego. Shadov tirou uma moeda de 25 centavos do bolso, com o lado da coroa voltado para cima. Com um peteleco, jogou-a no ar, fazendo com que oscilasse e rodopiasse, agarrou-a e, com um tapa, acomodou-a sobre as costas da mão. Cara ou coroa? Perguntou. Por quê? Retrucou Wednesday. Eu não quero trabalhar para ninguém que tenha menos sorte do que eu. Cara ou coroa? Cara, disse o Sr. Wednesday. Desculpa, disse Shadov, sem nem se preocupar em olhar a moeda. Deu coroa. Eu trapaceei. Jogos de trapaça são os mais fáceis de ganhar, disse Wednesday, sacudindo um dedo quadrado na direção de Shadov. Dê outra olhada. Shadov olhou para a moeda. O lado da cara estava virado para cima. Devo ter feito um movimento errado, disse, confuso. Você só prejudica a si próprio, disse Wednesday, e sorriu. Eu sou só um cara sortudo, muito sortudo. Então, ele olhou para cima. Bom, eu nunca faço movimentos errados. Mads Vene. Você toma um drink com a gente. Southern Comfort Coca, na verdade, disse uma voz atrás de Shadov. Eu vou lá falar com o barman, disse Wednesday. Ele se levantou e caminhou em direção ao bar. Você não vai perguntar o que vou beber? Reclamou Shadov. Eu já sei o que você vai beber, disse Wednesday, e logo estava em pé ao lado do bar. Patsy Cline começou a cantar Walking After Midnight na jukebox. Southern Comfort Coca sentou-se ao lado de Shadov. Ele tinha uma barba ruiva curta. Usava uma jaqueta jeans coberta com apliques de panos coloridos e, sob ela, uma camiseta branca manchada. Na camiseta lia-se: se você não puder comer, beber, fumar ou cheirar, então, foda-se. Usava um boné de beisebol com a frase:
A única mulher que eu amei na vida era casada com outro homem, minha mãe. Ele abriu um maço comum de Lucky Strike com um dedão sujo, tirou um cigarro, ofereceu a Shadov. Shadov estava prestes a pegar um. Automaticamente, ele não fumava, mas um cigarro é uma boa moeda de troca. Quando percebeu que não estava mais na prisão, sacudiu a cabeça. Você trabalha pro nosso homem, então? Perguntou o homem barbado. Ele não estava sóbrio, mas ainda não estava bêbado. Parece que sim, disse Shadov. O que é que você faz? O homem barbado acendeu o cigarro. Eu sou um leprechaun, disse com um sorriso malicioso. Shadov não sorriu. É mesmo? Perguntou. Você não deveria beber Guinness. Estereótipos. Você tem que aprender a pensar além dos limites, disse o homem barbado. Tem muito mais coisa na Irlanda do que Guinness. Você não tem sotaque irlandês. Eu estou aqui há tempo demais. Então você veio mesmo da Irlanda? Já disse. Eu sou um leprechaun. A gente não vem da porra de Moscou. Acho que não. Vednesdai voltou para a mesa, 3 drinks facilmente acomodados em suas mãos que pareciam patas. Southern com forte coca pra você, Mads Venner, meu homem, e um Jack Daniels pra mim. E isto é pra você, Shadov. O que é? Experimenta. A bebida tinha uma cor dourada amarelo tostada. Shadov deu um golinho, sentindo o gosto de uma mistura esquisita de amargo e doce na língua. Ele conseguia sentir o gosto do álcool no fundo, além de uma mistura estranha de sabores. Lembrou-lhe um pouco o destilado da prisão, fermentado em um saco de lixo com frutas podres, pão, açúcar e água, mas era mais doce, e muito mais estranho. Tudo bem, disse Shadov. Eu experimentei. O que é? Mulso, disse Vednesdai. Vinho de mel. A bebida dos heróis. A bebida dos deuses. Shadov deu outro golinho. E ele percebeu que conseguia sentir o gosto do mel. Aquele era um dos gostos. Tem um gosto meio de água de picles, ele disse. Vinho doce de água de picles. Tem gosto do mijo de um diabético bêbado, discordou Vednesdai. Eu odeio isso aí. Então por que você trouxe pra mim? Perguntou Shadov sem entender. Vednesdai olhou para Shadov com seus olhos desemparelhados. Shadov achou que um deles era um olho de vidro, mas não conseguia definir qual. Eu trouxe musso para você beber porque é tradicional. E, neste momento, precisamos de toda a tradição que conseguirmos para selar nosso acordo. Nós não fizemos acordo nenhum. Claro que fizemos. Você trabalha para mim agora. Você me protege. Você me transporta de um lugar para outro. Você leva recados. Em uma emergência, mas só em uma emergência, você machuca pessoas que precisam ser machucadas. No evento improvável da minha morte, você conduz minha vigília. E, em troca, eu vou me certificar de que as suas necessidades sejam atendidas. Ele está enrolando você, disse Mads Venner, esfregando a barba ruiva por fazer. Ele é um enrolador. Claro que eu sou um agitador, disse Vednesdai. Por isso, preciso de alguém para cuidar dos meus interesses. A música na jukebox terminou, e por um instante o bar ficou quieto. Todas as conversas deram uma trégua. Alguém me disse uma vez que esses momentos em que todo mundo cala a boca ao mesmo tempo acontecem quando passaram 20 minutos de uma hora completa, ou quando faltam 20 minutos para completar uma hora, disse Shadov. Svene apontou para o relógio em cima do bar, preso nas mandíbulas enormes e indiferentes da cabeça empalhada de um jacaré. Marcava 11h20. Está vendo, disse Shadov. Maldição, como eu queria saber por que isso acontece. Eu sei por quê, disse Vednesdai. Beba seu musso. Shadov acabou com o resto do musso com um longo gole. Deve ficar melhor com gelo, disse. Ou não, disse Vednesdai. Isso aí é horrível. E sim, concordou Mads Venner. Me deem licença por um instante, cavalheiros, mas eu me encontro em necessidade profunda e urgente de dar uma mijada bem longa. Ele se levantou e saiu andando, era um homem incrivelmente alto. Shadov achou que ele tinha quase 2,10 metros. Uma garçonete passou um pano na mesa e levou os pratos vazios.
Vednesdai lhe disse que trouxesse de novo a mesma coisa para todo mundo, mas agora um muço de Shadov deveria ser com gelo. De qualquer jeito, disse Vednesdai, é isso que eu preciso de você. E você gostaria de saber o que eu quero? Perguntou Shadov. Nada me deixaria mais feliz. A garçonete trouxe a bebida. Shadov deu um golinho no mousse com gelo. O gelo não ajudou, se é que surtia algum efeito, acentuava o amargor, e fazia com que o gosto ficasse na boca depois de o mousse ser engolido. Ainda assim, Shadov consolou-se, não tinha um gosto particularmente alcoólico. Ele não estava pronto para ficar bêbado. Ainda não. Tudo bem, disse Shadov. Minha vida, que durante 3 anos esteve bem longe de ser a melhor do mundo, acabou de dar uma virada louca e repentina para pior. Agora tem algumas coisas que eu preciso fazer. Eu quero ir ao enterro da Laura. Eu quero me despedir. Eu deveria me desfazer das coisas dela. Se ainda assim você precisar de mim, eu gostaria de começar ganhando $500 por semana. A quantia era um tiro no escuro. Os olhos de Vednesdai não revelaram nada. Se nós ficarmos contentes de trabalhar juntos, em 6 meses você aumenta para $1.000 por semana. Ele fez uma pausa. Esse era o maior discurso que havia feito em anos. Você diz que posso precisar machucar pessoas. Bom, eu vou machucar as pessoas que tentarem machucar você. Mas não machuco gente por diversão nem por lucro. Eu não vou voltar para a prisão. Uma vez foi suficiente. Não, você não vai precisar fazer isso, disse Vednesdai. Não, repetiu Shadov. Não vou. Ele terminou o resto do mousse. De repente, começou a se perguntar em pensamento se seria um mousse responsável por ele soltar a língua. Mas as palavras saíam como água espirrando de um hidrante quebrado no verão, e ele não poderia contê-las mesmo se tivesse tentado. Eu não gosto de você, Sr. Vednesdai, ou qualquer que seja o seu nome verdadeiro. Nós não somos amigos. Eu não sei como é que você saiu daquele avião sem eu ver, ou como você me perseguiu até aqui. Mas eu estou em um beco sem saída neste momento. Quando terminarmos nosso assunto, eu me mando. E se você me encher o saco, eu me mando também. Até lá, vou trabalhar para você. Muito bem, exclamou Vednesdai. Então temos um pacto. E estamos combinados. Que seja, disse Shadov. Do outro lado da sala, Mads Veney colocava moedas na jukebox. Vednesdai cuspiu na mão e a estendeu. Shadov deu de ombros. Cuspiu na própria mão. Os dois apertaram as mãos. Vednesdai começou a apertar mais forte. Shadov apertou de volta. Depois de alguns segundos, sua mão começou a doer. Vednesdai segurou mais um pouquinho e, então, soltou. Bom, ele disse. Bom. Muito bom. Então, um último copo da porra do mousse infeliz para selar o nosso acordo e, daí, estaremos prontos. Vai ser um Southern com forte coca pra mim, pediu Svenny, afastando-se da jukebox. A jukebox começou a tocar Volovistesum do Velvet Underground. Shadov achou que era uma música estranha, e bem improvável, para estar numa jukebox. Mas, e daí? Por toda a noite tinham acontecido coisas cada vez mais improváveis. Shadov pegou da mesa a moeda que havia usado para o cara ou coroa, apreciando a sensação de pegar em uma moeda recém-cunhada, segurando-a na mão direita entre o polegar e o indicador. Fingiu passá-la para a mão esquerda com um movimento suave, enquanto a escondia casualmente na palma da mão direita. Fechou a mão esquerda sobre a moeda imaginária. Então pegou uma segunda moeda na mão direita, entre o polegar e o indicador e, quando fingia deixar a moeda cair na mão esquerda, deixou que a moeda caísse na palma da mão direita, batendo na outra que já estava lá, dando a impressão de que as duas estavam agora na mão esquerda. O tilintar confirmou a ilusão de que as duas moedas estavam nessa mão, quando na verdade estavam firmes na mão direita. Truques com moedas, e? Perguntou Svenny, levantando o queixo, com os pelos da nuca eriçados. Se vamos fazer truques com moedas, olha isso. Ele pegou um copo vazio da mesa. Esticou a mão e pegou do ar uma moeda de ouro grande e brilhante. Deixou que caísse dentro do copo. Pegou outra moeda de ouro do ar e a jogou dentro do copo, onde tilintou de encontro à primeira.
Pegou uma moeda da chama de uma vela que estava na parede, outra da barba, uma terceira da mão esquerda vazia de Shadov e deixou-as cair, uma a uma, dentro do copo. Então fechou os dedos por cima do copo e assoprou forte, e várias outras moedas de ouro caíram da mão dele para dentro do copo. Ele virou o copo de moedas pegajosas no bolso da jaqueta, e depois deu um tapinha no bolso para mostrar, sem sombra de dúvida, que estava vazio. Pronto, ele disse. Aí está um truque com moeda para você. Shadov, que havia assistido a tudo com atenção, deixou a cabeça cair para o lado. Eu preciso saber como foi que você fez isso. Eu fiz, disse Svenny, com ares de quem estava contando um grande segredo, com elegância e estilo. Foi assim que eu fiz. E deu uma gargalhada silenciosa, balançando-se nos saltos das botas e mostrando os dentes com falhas. Disse Shadov. Foi assim que você fez. Você precisa me ensinar. Há várias maneiras de fazer esse truque, que eu li, mas você precisa esconder as moedas na mão que estiver segurando o copo e largar cada uma para que ela passe, sem ser notada, para a mão direita. Parece que dá muito trabalho, retrucou Madsveni. É mais fácil pegar as moedas do ar. Vednesdai disse. Musso para você, Shadov. Eu vou continuar com o Sr. Jacques Daniels, e pró-irlandês folgado. Uma garrafa de cerveja, de preferência alguma coisa escura, falou Svenny. Folgado, Ele pegou o que restava de sua bebida e levantou o copo para fazer um brinde à Vednesdai. Que a tempestade passe por cima de nós e que nos deixe todos sãos e salvos, e, ruidosamente, colocou o copo de volta sobre a mesa. Um belo brinde, disse Vednesdai, mas isso não vai acontecer. Outro copo de musso foi colocado na frente de Shadov. Eu tenho que beber isso? Acho que sim. Para selar nosso acordo. A terceira vez é a que vale, não é? Merda, reclamou Shadov. Ele engoliu o musso em 2 goles grandes. O gosto de mel com picles encheu a boca dele. Pronto, disse o Sr. Vednesdai. Agora você é o meu homem. Então, perguntou Svenny, você quer saber como eu faço o truque? Quero, respondeu Shadov. Você estava escondendo as moedas na manga? Nunca ficaram na minha manga. Ele riu para si mesmo, balançando o corpo para frente e para trás, e pulando como se fosse um vulcão desajeitado e barbudo preparando-se para entrar em erupção e ejetar seu próprio brilhantismo com prazer. É o truque mais simples do mundo. Eu brigo com você pela informação. Shadov sacudiu a cabeça. Eu passo. Ah, isso é ótimo, disse Svenny para o bar inteiro. O velho Vednesdai arruma um guarda-costas e o cara tem medo até de mostrar os punhos. Eu não vou brigar com você, Shadov continuou a dizer. Svenny balançava o corpo de um lado para o outro e suava. Brincou com a ponta do boné de beisebol. Então pegou uma de suas moedas do ar e a colocou sobre a mesa. É ouro de verdade, no caso de você estar duvidando, falou Svenny. Ganhando ou perdendo, e você vai perder, será sua se você brigar comigo. Um cara grande como você, quem é que ia pensar que você era uma porra de um covarde? Ele já disse que não vai brigar com você, falou Vednesdai. Vai embora, Madsveni. Leva a sua cerveja e deixa a gente em paz. Svenny deu um passo para chegar mais perto de Shadov. Vai me chamar de folgado, criatura maldita? Seu macaco de sangue frio e sem coração. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Vednesdai esticou as mãos, com as palmas para cima, pacificador. Que bobagem, Svenny. Veja bem o que você diz. Svenny olhou diretamente para ele. Então disse, com a gravidade de quem está muito bêbado. Você contratou um covarde. O que acha que ele faria se eu machucasse você? Vednesdai voltou-se para Shadov. Para mim, chega, disse. Resolve. Shadov ficou sem pé e precisou olhar para cima para ver o rosto de Madsveni. Que altura será que aquele homem tinha? Perguntou a si mesmo. Você está nos incomodando, disse. Você está bêbado. Acho que devia ir embora agora. Um sorriso lento apareceu no rosto de Svenny. Só porque você quer, retrucou. E lançou um enorme punho na direção de Shadov. Shadov desviou para trás, mas a mão de Svenny acertou em cheio embaixo do seu olho direito.
Ele enxergou pontos de luz e sentiu dor. E, assim, a briga começou. Svenny brigava sem estilo, sem ciência, sem nada além de entusiasmo pela luta em si. Dava grandes golpes rápidos em todas as direções, que erravam o alvo tanto quanto acertavam-no. Shadov brigava na defensiva, com cuidado, bloqueando os golpes de Svenny ou evitando-os. Tomou consciência da multidão ao redor deles. Mesas foram tiradas do caminho com resmungos de protesto, abrindo espaço para que continuassem sua luta de boxe. Durante todo o tempo, Shadov percebeu os olhos de Vednesdai sobre ele, e seu sorriso sem humor. Aquilo era um teste, era óbvio. Mas, que tipo de teste? Na prisão, Shadov aprenderá que existiam dois tipos de luta. Brigas do tipo não se meta comigo, nas quais você causava a melhor impressão que conseguia, com bastante exibição, e as brigas particulares, brigas de verdade, que eram rápidas, duras e horríveis, e que sempre acabavam em segundos. Ei, Svenny, disse Shadov. Por que nós estamos brigando? Pelo prazer da luta, disse Svenny, agora sóbrio ou, pelo menos, não mais visivelmente bêbado. Pelo simples prazer vazio da porra da briga. Você não sente o prazer correndo nas veias, igual a seiva das plantas na primavera? O lábio dele sangrava, assim como os nós dos dedos de Shadov. Então, como é que você faz aparecer aquelas moedas? Perguntou Shadov. Ele desviou para trás e se contorceu, levou um soco no ombro que deveria ter sido no rosto. Expliquei como eu fiz, quando a gente conversou, rosnou Svenny, mas ninguém é mais cego, pai. Belo golpe. Do que quem não ouve. Shadov deu vários socos em Svenny, derrubando-o por cima de uma mesa, copos vazios e cinzeiros despedaçaram-se no chão. Shadov poderia ter acabado com ele naquela hora. Shadov deu uma olhadela para Vednesdai, e ele assentiu com a cabeça. Shadov abaixou a cabeça e olhou para Madsvenny. Terminamos? Perguntou. Madsvenny hesitou, e então assentiu com a cabeça. Shadov largou e deu vários passos para trás. Svenny, ofegando, aprumou-se de volta a uma posição ereta. Nem fodendo. Gritou. Não vai acabar até eu falar que acabou. E então ele sorriu mostrando os dentes e se jogou para a frente, dando golpes na direção de Shadov. Pisou em um cubo de gelo que tinha caído no chão e seu sorriso transformou-se em um susto de boca aberta, quando seus pés lhe fugiram e ele caiu de costas. A parte de trás da sua cabeça bateu no chão do bar, com um forte estampido. Shadov colocou o joelho no peito de Madsvenny. Pela segunda vez, nossa briga terminou? Perguntou. Pode ser que sim, disse Svenny, levantando a cabeça do chão, porque o prazer se diluiu, como um mijo de um menininho em uma piscina em um dia de calor. Ele cuspiu sangue da boca, fechou os olhos e começou a roncar, roncos profundos e magníficos. Alguém deu um tapinha nas costas de Shadov. Vednesdai colocou uma garrafa de cerveja na mão dele. Tinha um gosto bem melhor do que o mousse. Shadov acordou estirado no banco de trás de um seda. O sol da manhã o ofuscava, e a cabeça dele doía. Sentou-se de maneira desajeitada, esfregando os olhos. Vednesdai dirigia, cantarolando fora de tom. Havia um copo de papel no porta-copos. Rodavam por uma autoestrada interestadual. O assento do passageiro estava vazio. Como é que você está se sentindo nesta linda manhã? Perguntou Vednesdai sem se virar para trás. O que aconteceu com o meu carro? Perguntou Shadov. Era alugado. Madsvenny devolveu para você. Fazia parte do acordo que vocês dois fecharam ontem à noite. Depois da briga. Diálogos da noite anterior começaram a se espremer de maneira desconfortável na mente de Shadov. Você tem mais desse café? O homem grande esticou a mão para baixo do assento do passageiro e passou uma garrafa fechada de água para trás. Tome. Você vai ficar desidratado. Por enquanto, isso aqui vai ajudar mais do que café. Vamos parar no próximo posto para tomar um café da manhã. Você também vai precisar se limpar, está parecendo com alguma coisa que o bode trouxe, como diz o ditado. Que o gato trouxe. Bode, disse Vednesdai. Um bode enorme, fedido e sujo, com dentes grandes. Shadov desatarraçou a tampa da água e bebeu. Alguma coisa tilintou pesadamente no bolso da jaqueta dele.
Colocou a mão no bolso e tirou uma moeda do tamanho de uma de 50 centavos de dólar. Era pesada e tinha uma cor amarelada, forte. No posto de gasolina, Shadov comprou uma necessaire, que tinha um barbeador, um sachê de creme de barbear, um pente e uma escova de dentes descartável, embalada com um tubo de pasta de dente bem pequeno. Entrou no banheiro masculino e se olhou no espelho. Tinha uma marca roxa embaixo de um dos olhos. Quando a apalpou para testar, descobriu que doía muito, e o lábio inferior estava inchado. Shadov lavou o rosto com o sabonete líquido do banheiro, depois passou o creme de barbear e fez a barba. Escovou os dentes. Umedeceu os cabelos e os penteou para trás. Ainda parecia maltratado. Ficou imaginando o que Laura diria quando o visse, e então se lembrou de que Laura nunca mais diria nada, e viu seu rosto tremer no espelho, mas só por um instante. Saiu do banheiro. Pareço péssimo, disse Shadov. Claro que sim, Vednesday concordou. Vednesday levou alguns salgadinhos até o caixa, pagou pela comida e pela gasolina, mudando de ideia 2 vezes a respeito de pagar com dinheiro ou cartão, para a irritação da mocinha que mascava chiclete atrás do balcão. Shadov observou que Vednesday ficava cada vez mais atrapalhado e não parava de se justificar. De repente, ele pareceu muito velho. A moça devolveu o dinheiro dele e debitou a compra no cartão, e então lhe entregou o recibo e pegou o dinheiro. Depois devolveu o dinheiro e pegou um cartão diferente. Vednesday estava obviamente prestes a chorar, um homem velho inutilizado pela marcha implacável do plástico no mundo moderno. Saíram da loja quentinha do posto de gasolina e o hálito deles virou vapor no ar. De novo na estrada, campinas de grama ressecada passavam pelos 2 lados. As árvores estavam desfolhadas e pareciam mortas. De cima de um fio de telégrafo, 2 pássaros pretos olhavam para eles. Ei, Vednesday. O quê? Pelo que eu vi, você não pagou a gasolina. E? Ela acabou pagando pelo privilégio de ter você no posto dela. Você acha que ela já percebeu? Nunca vai perceber. Então, o que você é? Um artista do contra que não vale nada? Vednesday assentiu com a cabeça. E, ele disse, acho que sou. Entre outras coisas. Desviou o carro para a faixa da esquerda para ultrapassar um caminhão. O céu era de um cinza uniforme e desolador. Vai nevar, Shadov falou. Vai. Svenia. Ele acabou me mostrando como se faz aquele truque das moedas. Ah, mostrou. Eu não me lembro. Vai voltar. Foi uma noite longa. Vários pequenos flocos de neve caíam de encontro ao para-brisa, derretendo em segundos. O velório da sua mulher está sendo na funerária vendeu agora, disse Vednesday. E, depois do almoço, vão levá-la de lá pro cemitério. Como é que você sabe? Eu liguei antes, quando você estava no banheiro. Você sabe onde a funerária vendeu? Shadov assentiu com a cabeça. Os flocos de neve rodopiavam e espiralavam na frente deles. Esta é a nossa saída, disse Shadov. O carro saiu da rodovia interestadual e passou o aglomerado de motéis, ao norte de Eagle Point. 3 anos tinham se passado. Sim. Havia mais semáforos, fachadas de lojas estranhas. Shadov pediu a Vednesday que diminuísse quando passaram em frente a Muscle Farm. Fechado por tempo indeterminado, dizia o aviso na porta, escrito à mão, devido a falecimento. À esquerda na rua principal, passaram por um novo ateliê de tatuagem e pelo centro de recrutamento do exército, depois pelo Burger King, pela farmácia Olsen, familiar e imutável, e finalmente pela fachada amarela de tijolos da funerária vendeu. Um luminoso em neon dizia funerária. Lápides em branco repousavam sem batismo e sem entalhamento na vitrina sob o luminoso. Vednesday parou no estacionamento. Você quer que eu entre? Perguntou. Não exatamente. Que bom. O sorriso se acendeu, sem humor. Tem uns negócios de que eu posso ir tratando enquanto você se despede. Eu vou reservar quartos para nós no Motel América. Vá me encontrar lá quando terminar. Shadov desceu do carro e observou enquanto Vednesday se afastava. Então, entrou. O corredor mal iluminado cheirava a flores e a lustramóveis. Havia um odor muito sutil de formaldehído. No fundo, ficava a capela do velório.
Shadov percebeu que estava com a moeda de ouro na mão, como se estivesse treinando seus truques. O peso dela era tranquilizador. O nome de sua mulher estava escrito em uma folha de papel ao lado da porta, mais ao fundo do corredor. Ele entrou na capela. Shadov conhecia a maior parte das pessoas na sala, os colegas de trabalho e muitos dos amigos de Laura. Todos o reconheceram. Ele podia perceber isso no rosto de cada um deles. Não houve sorrisos tampouco cumprimentos. No fundo da sala havia um pequeno estrado e, sobre ele, um esquife cor de creme com várias coroas de flores arrumadas em sua volta. Escarlates, amarelas, brancas e roxas, escuras e da cor de sangue. Deu um passo para a frente. Conseguia ver o corpo de Laura do lugar em que estava. Não queria ir mais para a frente, e não ousava ir embora. Um homem de terno escuro, Shadov supôs que ele trabalhasse na funerária, disse: Senhor, o senhor gostaria de assinar o livro de condolências e de lembranças. E, dizendo isso, direcionou a um livro com capa de couro, aberto sobre um pequeno apoio. Ele escreveu Shadov e a data com sua caligrafia precisa. Então, lentamente, escreveu cachorrinho de lado, descartando a ideia de andar até o fundo da sala onde estavam as pessoas, além do esquife, e a coisa dentro do esquife cor de creme que não era mais Laura. Uma mulher pequena atravessou a porta e hesitou. O cabelo dela era de um vermelho cor de cobre, e suas roupas eram caras e muito escuras. Malditas viúvas, Shadov pensou. Ele a conhecia bem. Audrey Burton, a mulher de Robbie. Audrey segurava um ramalhete de violetas, enrolado na base com papel alumínio. Era o tipo de coisa que uma criança faria no verão, pensou Shadov. Mas não estava na época das violetas. Ela cruzou a sala até o esquife de Laura. Shadov a seguiu. Laura estava deitada com os olhos fechados e os braços dobrados sobre o peito. Ela usava um tailleur azul conservador que ele não reconheceu. Os longos cabelos castanhos estavam afastados dos olhos. Era e não era Laura. O repouso dela, ele percebeu, era o que havia de artificial. Laura sempre tivera um sono agitado. Audrey ajeitou seu ramalhete de violetas de verão sobre o peito de Laura. Então mexeu a boca por um instante e cuspiu, forte, no rosto morto de Laura. O cuspe pegou Laura na bochecha e começou a escorrer em direção à orelha. Audrey já se dirigia para a porta. Shadov correu atrás dela. Audrey. Ele disse. Shadov. Você fugiu. Ou deixaram você sair? Ele perguntou a si mesmo se ela estaria tomando calmantes. A voz dela estava distante e desinteressada. Me deixaram sair ontem. Sou um homem livre, disse Shadov. Que merda foi aquela? Ela parou no meio do corredor escuro. As violetas foram sempre as flores preferidas dela. Quando éramos meninas, costumávamos colher violetas juntas. Não estou falando das violetas. Ah, aquilo, ela disse. Tirou algo invisível do canto da boca com a mão. Bom, eu achei que era óbvio. Não pra mim, Audrey, não contaram pra você. A voz dela estava calma, sem emoção. Sua mulher morreu com o pau do meu marido na boca, Shadov. Ele voltou para a funerária. Alguém já havia enxugado o cuspe. O enterro foi depois do almoço, Shadov comeu no Burger King. O caixão cor de creme de Laura foi enterrado no pequeno cemitério sem nome que ficava depois da cidade, sem cerca. Era uma campina cheia de morrinhos e coalhada de lápides de granito preto e de mármore branco. Ele foi até lá no carro funerário da Vendeu com a mãe de Laura. A senhora Maccabi parecia achar que a morte de Laura era culpa de Shadov. Se você estivesse aqui, ela disse, isso nunca teria acontecido. Eu não sei por que ela se casou com você. Eu disse para ela. Mais de uma vez, eu disse. Mas elas não escutam as mães, não é? Ela parou, olhou o rosto de Shadov mais de perto. Você andou brigando? Andei, ele respondeu. Bárbaro. Ela disse. Apertou os lábios, levantou a cabeça, fazendo o queixo tremer, e olhou diretamente para a frente. Para a surpresa de Shadov, Audrey Burton também estava no enterro, parada no fim da aglomeração. A cerimônia curta acabou, o esquife foi baixado no chão frio. As pessoas se dispersaram. Shadov não foi embora.
Ficou lá com as mãos nos bolsos, tremendo, olhando para o buraco no chão. Sobre sua cabeça, o céu era cinzaço, sem formas, e plano como um espelho. Continuava nevando, de forma irregular, em flocos fantasmagóricos que pareciam tropeçar no ar. Havia algo que ele queria dizer a Laura, e estava preparado para esperar até descobrir o que era. O mundo começou a perder a luz e a cor lentamente. Os pés de Shadow estavam ficando dormentes, ao mesmo tempo em que seu rosto e suas mãos doíam de frio. Ele enfiou as mãos nos bolsos em busca de calor, e seus dedos se fecharam em volta da moeda de ouro. Caminhou até a cova. Isto é para você, disse. Várias pás de terra haviam sido esvaziadas sobre o esquife, mas o buraco estava longe de estar cheio. Shadow atirou a moeda de ouro na cova, e então jogou mais terra no buraco, para esconder a moeda dos coveiros gananciosos. Tirou a terra das mãos e disse: "Boa noite, Laura." E então, completou: "Desculpa." Virou o rosto em direção às luzes da cidade e começou a caminhar de volta para Eagle Point. O hotel ficava a uns bons 3 quilômetros de distância, mas, depois de passar 3 anos na prisão, ele saboreava a ideia de simplesmente poder caminhar e caminhar mais, para sempre se precisasse. Ele poderia caminhar em direção ao norte e terminar no Alasca, ou dirigir-se para o sul, para o México e além. Poderia caminhar até a Patagônia, ou até a Terra do Fogo. Um carro parou ao lado dele. O vidro da janela foi abaixado. "Quer uma carona, Shadow?" perguntou Audrey Burton. "Não", respondeu. "Não vinda de você." Ele continuou a caminhar. Audrey andou com o carro ao seu lado, a 5 km por hora. Flocos de neve dançavam nos fachos de luz dos faróis. "Eu pensava que ela era minha melhor amiga", disse Audrey. "A gente conversava todo dia. Quando Ruby e eu brigávamos, ela era sempre a primeira a saber. A gente ia pro xixi, tomar umas margaritas e falar de como os homens podiam ser ordinários. E, durante todo aquele tempo, ela estava trepando com ele pelas minhas costas." "Oi, Shadow", ele disse. "Não se meta besta comigo." "Tudo bem", concordou Shadow. "Você pode me deixar no Motel América, na rodovia interestadual." "Bate nele", disse o jovem para a pessoa que estava à esquerda de Shadow. Um soco foi desferido no plexo solar de Shadow, tirando-lhe o fôlego e fazendo com que ele se dobrasse em dois. Aprumou-se, lentamente. "Eu disse para não se meter a besta comigo." "Isso foi se meter a besta comigo." "Mantenha suas respostas curtas e objetivas, senão eu vou matar você, porra." "Ou talvez não mate. Talvez eu chame umas crianças para quebrar todos os ossos dessa porra do seu corpo." "Tem 206 crianças." "Então, não se mete a besta comigo." "Entendi", disse Shadow. As luzes do teto da limusine mudaram de cor, de roxo para azul e depois para verde e para amarelo. "Você está trabalhando pro Wednesday", disse o jovem. "Estou." "Que merda ele quer?" "Quer dizer, o que é que ele está fazendo aqui?" "Ele deve ter um plano." "Qual é a estratégia de jogo dele?" "Eu comecei a trabalhar pro Sr. Wednesday nesta manhã", disse Shadow. "Eu sou o garoto de recados." "Você está dizendo que não sabe?" "Estou dizendo. Não sei." O garoto abriu a jaqueta e tirou uma cigarreira de prata de um bolso interno. Ele a abriu e ofereceu um cigarro a Shadow. "Você fuma?" Shadow pensou em pedir para desamarrar em suas mãos, mas achou melhor não. "Não, obrigado", respondeu. O cigarro parecia ter sido enrolado à mão e, quando o garoto o acendeu, com um isqueiro zipo preto fosco, soltou um cheiro como se alguma coisa elétrica estivesse queimando. O garoto tragou profundamente, então prendeu a respiração. Ele deixou a fumaça escorrer pelos lábios e a inalou novamente pelas narinas. Shadow